Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Eu gostaria de meditar com vocês sobre o assunto da mensagem do dia 2 de fevereiro na nossa igreja. E hoje é o dia 4 de fevereiro, terça-feira. Está fazendo um dia frio aqui no País Basco, mas um dia muito bonito. Esta mensagem de domingo, dia 2 de fevereiro, foi baseada em João capítulo 6, verso 68. Este ano estamos meditando no Evangelho de João, aqui na nossa igreja, na Igreja Batista da Costa Basca. Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? O verbo utilizado aqui por João, eu sempre gosto de, nas minhas meditações, de prestar atenção, e eu acho que você também deveria, ao verbo que é utilizado. Os verbos são muito importantes, não é mesmo? Nos textos, nas ações, eles determinam a ação. O João está utilizando um verbo aqui, aperromai, que é usado no Novo Testamento para descrever a ação de deixar um lugar ou uma situação. Geralmente envolve movimento físico de um lugar para outro, mas também pode ser usado metaforicamente para indicar uma mudança de estado ou de condição. O termo é frequentemente usado no contexto dos movimentos de Jesus na saída de indivíduos de uma cena ou da transição de um estado de ser para o outro. Então, Pedro está dizendo: Senhor, a quem iremos nós? Como poderíamos deixá-lo? Como poderíamos deixar o Cristo para irmos a uma outra pessoa, a um outro lugar? Para onde ir, inclusive? Esta seria a pergunta: para onde a gente vai? Para quem a gente vai? Para onde a gente vai? Não há nenhum outro lugar para ir. Uma vez que você encontrou com Jesus, conheceu a Jesus, não tem nenhum outro lugar. Para onde você vai? Jesus, ele diz ele mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o que ele está dizendo é que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida eterna. Ele é a vida eterna. O único caminho que nos leva a Deus. Ele mesmo quem diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a única verdade verdadeira. Ele é a única vida eterna. João, no começo do seu livro, que vai começar inclusive como o livro de Gênesis, no princípio, ele vai dizer que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito sem esse logos divino. Foi esta palavra divina quem criou todas as coisas. Nele estava a vida eterna. Através dele temos a graça. A graça foi nos dada, nos revelada a nós completamente através do Cristo Jesus. Então, a quem iremos nós? Nesse livro de João, no capítulo 6, o que vai dar início a uma mensagem que muitos vão dizer, esta mensagem é muito dura, ela começa com quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Se você já leu João 6, você vai saber que o discurso de Jesus vem depois do fato de Jesus ter multiplicado os pães. E Jesus vai dizer: eu sou. No livro de João, João vai então basear o seu livro nestes discursos de Jesus. E 7 vezes Jesus vai dizer: eu sou. Começa aqui no capítulo 6 e termina no capítulo 15. No capítulo 6 ele diz: eu sou o pão da vida. E no capítulo 15 ele vai dizer: eu sou o verdadeiro, a vinha. Ele é a verdadeira vinha. Le cep, em francês. Não me lembrava mais da palavra em português. João vai nos dizer que a vida, no primeiro capítulo, a vida eterna estava em Jesus. Como ele, no início de Gênesis, a criação do mundo, há uma nova criação no livro de João que é trazida através do Filho de Deus. Essa mensagem que João quer transmitir, ela é muito importante, ela é vital, porque é o alvo mesmo do livro dele. Você vai encontrar a razão do livro de João em João capítulo 20, verso 30 e 31, quando João diz muitas coisas, Jesus fez muitas coisas, mas nem tudo deu para colocar nesse livro. Mas o que eu coloquei nesse livro é para que vocês, esses sinais que Jesus fez, é para que você saiba que ele é o Filho de Deus, o Messias, e é crendo nele que você tem a vida eterna. Este é o alvo do livro de João. Não existe parábola no livro de João, não existe cronologia. Jesus não conta nenhuma parábola, não tem cronologia. E a maior parte dos discursos de Jesus acontecem quando ele está em Jerusalém e durante as festas que eram feitas pelos judeus, né? Tabernáculo, Páscoa. E Jesus vai então trazer discursos incríveis. E 7 vezes João vai nos dizer, vai nos descrever as histórias quando Jesus diz: eu sou.
E aqui ele vai dizer, então, eu sou o pão da vida. Neste evangelho sem cronologia, nós encontramos a eternidade, Cristo Jesus, a vida eterna. O interessante é que esses discursos de Jesus vão provocar uma oposição muito grande. Muitos dizem que Jesus tem discursos que vão esvaziar a igreja dele. A gente gosta de ter muita gente. Inclusive, no domingo, quando tem 68 pessoas, 70 pessoas num culto aqui na nossa região, a gente fala aleluia, glória a Deus, usando nas alturas. Alguns falam em língua, porque é muito raro você ter 70 pessoas num culto aqui na igreja. E no domingo a gente tinha umas 68 adultos. Então eu estava pensando nas pessoas que estavam naquele dia quando Jesus fez o discurso. Quando Jesus, antes do discurso, Jesus vai multiplicar os pães, é uma história super conhecida. E João nos diz que naquele dia Jesus alimentou 5.000 homens. Possivelmente não contavam nem as mulheres, nem as crianças. Então você pode imaginar quantas pessoas havia ali. E Jesus vai multiplicar os pães. No dia seguinte, Jesus vai atravessar o lago de Tiberíades, e no dia seguinte esse pessoal chega lá também, do lado de Cafarnaum, onde Jesus tinha uma que morava, né? E eles vêm ver Jesus, todo mundo que está interessado, porque olha que bom seria se você não precisasse mais ir no Carrefour, não precisava mais fazer compras, não precisava ir no restaurante, não precisava fazer comida. Era só andar com Jesus, que Jesus multiplicava o pouco que traziam para ele. O piquenique de um rapaz, de um menino. 5 pães e 2 peixes. E interessante que o discurso difícil de Jesus começa naquele instante, quando Jesus fala, que pena. O que pena sou eu que estou dizendo. Vocês não entenderam nada. Porque muita gente vê o milagre, mas não vê o sinal. Muita gente procura um milagre, mas não procura o sinal. Eu faço o caminho de Compostela, inclusive um dos caminhos passa aqui, no meu vilarejo, em Urte. Este ano ainda a gente vai recomeçar a nossa caminhada no dia 26 de abril, com uma turma, inclusive tem um brasileiro vindo andar com a gente. Nós meditamos na palavra e oramos. E esta noite, inclusive, ontem à noite, recebemos aqui um indiano, um alemão e um coreano, que são estudantes do seminário da missão da UEC, da missão Amém, na Holanda, e que vão estar evangelizando no caminho de Compostela. Passaram a noite aqui e hoje já saíram para a Espanha e vão começar amanhã, eu creio, o caminho de Compostela, para evangelizar neste caminho. Quando você faz o caminho de Compostela, você segue ou a flecha amarela, principalmente na Espanha, ou então a concha de São Tiago, que indica a direção. Quando você encontra uma cruz amarela num caminho, isso quer dizer que você não deve entrar naquele caminho. Você só segue a flecha amarela ou a concha amarela. Se for preta, vermelha, azul, rosa... eu não gosto de amarelo. Eu gosto de rosa. Então vou seguir a flecha rosa. Você vai cair num buraco, aqui no sudoeste da França e no norte da Espanha, principalmente no norte da Espanha. Há muita falésia. Você vai cair do alto de uma falésia porque você seguiu a flecha amarela. A flecha rosa. Se você segue a flecha amarela, você está no bom caminho, ou seja, no caminho de Compostela. Os 7 eu sou de Jesus são flechas amarelas que nos indicam o caminho. O que elas indicam? Elas demonstram que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. É isso que João está querendo demonstrar através desse texto. Mas as pessoas vão preferir a flecha azul, rosa, preta, de outra cor. Por quê? Porque seguir a Cristo é difícil, porque não há lugar para o ego quando você segue a Cristo. E é interessante que Jesus começa dizendo, vocês viram o milagre, mas vocês não entenderam nada. Porque eles estavam procurando o pão que sacia a fome do corpo. E Jesus diz, eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, 35, 36. E ele começa então um discurso muito difícil. Vocês têm que comer de mim mesmo. Vocês têm que se alimentar da minha pessoa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês, judeus, nós judeus, os judeus, o povo hebraico comeu o povo de Israel comeu o maná no deserto durante 40 anos. E o povo vai dizer, nossos antepassados comeram o maná no deserto. Aí Jesus vai dizer, sim, comeram, mas morreram. Morreram e todo dia tinha que colher aquele alimento. Se você não come todo dia, você fica com fome, você fica doente, não vai poder fazer o caminho de Compostela com o pastor Júnior.
Você tem que alimentar o seu corpo. De igual forma, você tem que alimentar o seu espírito. O único alimento que mata a sua fome, que sacia a sua fome, é o Senhor Jesus. É o que ele está dizendo para esse povo. E é interessante que quanto mais Jesus prega, mais a igreja dele se esvazia. Não é? Jesus tiver mudar de mensagem, falar uma mensagem, mas assim, vem que tem. Se você vier, vai ser restaurado, vai receber isso, vai ficar rico. Jesus não tinha mensagem assim. Ele tinha uma mensagem inteiramente centralizada sobre sua própria pessoa. Você já leu João capítulo 6, quando o povo de misericórdia, sangue de Jesus tem poder, que discurso difícil, e vai embora, e vai todo mundo embora. É aí que Jesus pergunta, e vocês? Aí, Pedro, então dá essa resposta que é o tema da nossa mensagem. A quem iremos nós? Você quer milagre? Eu quero milagre. Todos nós queremos milagre. Nós queremos o milagre. Mas o milagre sem Jesus, se você recebe uma cura, mas se você não está interessado em Jesus só na cura, você vai ouvir aquela mesma palavra de Jesus. Que pena, você não entendeu nada. Queremos o milagre, mas não queremos o sinal. O sinal indica Cristo. O milagre deveria também indicar Cristo. Mateus, Marcos e Lucas vai utilizar a palavra dunamis, da onde vem a palavra dinamite, uma coisa explosiva. Não é? Mas João vai utilizar a palavra shemeion, que quer dizer sinal. É uma indicação. E há uma grande diferença aqui no Evangelho de João entre o milagre e o sinal. Se você só segue o milagre, e não está procurando o sinal, você não quer saber o que esse milagre está indicando, você perde o seu tempo. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. Mas João, quando descreve a ressurreição de Lázaro, inclusive é o único evangelista que descreve a ressurreição de Lázaro, ele descreve a ressurreição de Lázaro para que Jesus possa dizer: eu sou a ressurreição e eu sou a vida eterna. Faz parte desses 7 eu sou de Jesus. Que coisa incrível. Porque se você só ficar com a ressurreição de Lázaro e não entender que Jesus é a vida eterna e a ressurreição, para que serve a história de Lázaro? Porque Lázaro morreu depois de novo, não é? Se você vê o milagre, mas não vê o sinal, você perderá a verdade mais importante do Evangelho, ou seja, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor do Universo, Ele é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, nos diz Apocalipse. Agora imaginemos uma coisa, meus irmãos e irmãs. Imagine que Jesus não multiplique pão. Imagine que Jesus não ressuscite Lázaro. Imagine que Jesus não cure ninguém. Imagine que Jesus não te dê um emprego. Aliás, você deveria procurar um emprego, né, também. Imagine que Jesus não cure aquela enfermidade que você tem. Você ainda continuará seguindo a Cristo. Interessante que as pessoas que comeram o pão multiplicado, no dia seguinte, eles abandonaram a Cristo, dizendo: misericórdia, que discurso difícil. Quem que pode suportar uma coisa dessa, minha gente? Ora, Jesus nunca disse no discurso dele: se vocês andarem 1000 quilômetros por mês, se vocês derem dízimo todos os meses, se vocês se sacrificarem por mim, se vocês pararem de comer camarão, pararem de comer porco, né, como o judeu não faz, se vocês adorarem o sábado, se vocês fizerem isso, fizerem aquilo, ninguém iria embora. Todo mundo ia seguir a Cristo. Porque quando você pratica uma religião, você está polindo o seu ego. Quando você vem a Cristo, Jesus te crucifica. Não há lugar para a carne e o Santo Espírito. Não há lugar para o ego e para a cruz. É por isso que as pessoas vão embora. Porque se Jesus desse uma lista imensa, eu tenho aqui uns livros grossos, né, que você, até para segurar fica difícil, que é pesado. Se Jesus pegasse um livro grosso daquele e falasse: cumpram tudo que está escrito nesse livro, possivelmente ninguém iria embora. Mas como Jesus disse, vocês têm que comer de mim. Vocês têm que se alimentar de minha palavra, da minha vida. Sou eu que você precisa de mim somente. As pessoas foram embora. O João nos fala que apenas 12 ficaram e daqueles 12, era um demônio. Ou seja, um inimigo. O Judas Iscariotes. Claro que o João não falou das mulheres. Possivelmente havia Maria Madalena, havia Maria, mãe de Jesus, as outras Marias, né? 3 Marias. Lá em Minas Gerais tem 3 Marias. Várias Marias. As Marias também estavam lá, possivelmente algumas crianças, mas João não falou que eles estavam, mas possivelmente estavam. Mas no final, ao invés de 1000 membros na sua igreja, Jesus só tinha 11. Minha gente,
que fique uma única pessoa. Jesus não vai diluir a sua mensagem para agradar a ninguém. Jesus sempre vai ter a minha mensagem, a mesma mensagem. Eu sou. E pronto. Se eu falar para vocês, eu sou bonito, eu sou humilde, eu sou forte. Isso a gente chama de pecado mesmo, né? Mas Jesus diz, eu sou humilde. Eu sou a vida eterna. Jesus não tem medo, não é intimidado por nada, porque ele é Deus, minha gente. Quando Deus te fala, você segue a Deus. Ou então você está morto, está perdido. E interessante que o evangelho nunca pode ser diluído, né? Há um povo, uma igreja que tentou diluir o evangelho, misturando evangelho com judaísmo. Tem gente que pratica a religião judaica achando que está vivendo o evangelho. O evangelho não tem nada a ver com a religião judaica. O evangelho é eterno. A religião judaica, nos diz Paulo e nos diz Hebreu, era a sombra. Foi utilizado como de uma forma didática, a sombra, para manifestar a realidade eterna. O evangelho, coloca isso na sua cabeça uma vez por toda, a mensagem do evangelho é eterna, minha gente. A religião judaica veio para veicular esta mensagem como o tipo da mensagem, como uma sombra. Mas a realidade vem antes da sombra. E a realidade se chama Jesus Cristo. Você está pronto para seguir a Jesus Cristo como Ele é? Exatamente como Ele é? Ah, mas Jesus não me curou. Você seguiria a Cristo ainda? Ah, Jesus, eu queria ser milionário para morar no sul da França, não ganhei da loteria. Jesus não respondeu a minha oração. Há uma oração que Jesus quer responder. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita. Essa é a oração que Deus sempre responde. Você quer receber a vida eterna? Deus te dá a vida eterna. Porque Deus é muito mais inteligente do que toda a humanidade junta. Do que todo o universo. Deus sabe exatamente o que é bom para você. E o que é bom para você se chama Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.